Saudamos todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos neste momento a gravar um breve resumo da quarta lição do nosso segundo trimestre sobre Isaac, um caráter pacífico, que é o tema, não esquecer o tema desta semana. Isaac, um caráter pacífico. Do trimestre é o caráter do cristão, moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. O comentário da nossa lição de Isaac, um caráter pacífico, encontra-se no livro do Gênesis, capítulo 26, versículos 12 ao versículo 25, que nos conta a história de Isaac ali em Gerar. E eu quero ler uns 2 ou 3 versículos desta lição, porque isso é importante. Quando nos fala no versículo 12 que semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoou. Então, a leitura desta lição nos fala das bênçãos de Deus na vida de Isaac, considerando que, como todos sabem, esse Isaac é o Isaac, filho de Abraão. Aliás, a Bíblia o próprio Deus assim o chama de único filho, embora existisse o Ismael, que não era o filho da promessa. E nos fala também do seu caráter pacífico. E também nos fala a respeito de algumas lições que ele nos dá de firmeza de caráter, apesar de ser pacífico, mas ele tinha firmeza nas coisas que ele fazia. Também devemos entender que este Isaac era um homem em que a bênção de Deus estava sobre ele. A nossa lição, como as demais, se divide geralmente em 3 objetivos, e cada objetivo em tópicos e subtópicos. Mas nós gostaríamos de abordar nesta lição abençoadíssima sobre Isaac como filho da promessa. Por que filho da promessa? Porque quando Abraão ainda estava longe da terra da promessa, da promissão, Deus pediu que ele saísse da sua terra, da sua parentela, e fosse para uma terra que ele lhe mostraria. Então ele saiu lá de Ur e foi para Arã, uma região, embora alguns digam que fique na Palestina, em certo sentido, mas na realidade Arã fica na atual Síria. E ele foi para lá. De lá, depois da morte do pai, Deus o levou para a terra de Canaã, onde lhe fez 7 promessas, as quais encontramos no capítulo 12 do livro do Gênesis, nos versículos 1 ao versículo 3. Ali está as 7 promessas que Deus fez a Abrão. Nessa época ele ainda era chamado de Abrão, ou seja, pai exaltado. Depois Deus mudou o seu nome para Abraão, pai de multidões. Glorificado seja Deus. Então, ele viveu na terra
porque ele não tinha filhos, como ele seria o herdeiro? E Deus falou da sua vida para tempos distantes, mas ele não tinha um filho que pudesse dar prosseguimento à sua prole. E como seria isso? Ele chegou a um dia a se queixar a Deus, como quem diz assim: o Senhor me promete fazer de mim uma grande nação, povos sairão de mim, mas eu não tenho filho, e o nascido na minha casa, que era o Damasceno Eliezer, dizia: será o meu herdeiro. Como é que eu serei pai de multidões de nação? E Deus disse a ele que não era dessa forma, ele fosse caminhando, no tempo Deus cumpria. E ele, a conselho da esposa, cometeu um fracasso quando ela lhe entregou a sua serva Agar para que ele servisse por mulher e gerasse filhos. Só que essa união não teve a aprovação de Deus e teve problemas para a família na época e problemas para a nação de Israel até os dias de hoje, que é as nações árabes que povoam o lado de Israel, que se tornaram inimigo fidagaz de Israel durante os milênios que sucederam, principalmente depois de 1948, quando Israel foi reconhecido como nação nos tempos modernos. Então, esse menino chamado Isaac, esse filho, era da promessa. Por quê? Porque Deus disse, quando ele não tinha condição de ter filhos, que lhes daria um filho. E ele era de 100 anos e Sara de 90 anos, que chegou a sorrir quando Deus disse que lhe daria um filho. Tanto Abraão sorriu no seu interior, como Sara sorriu, porque Isaac significa riso, ou aquele que sorri. Ou seja, Isaac era também uma pessoa alegre, uma pessoa vitoriosa por natureza. E um dia, quando Deus falava de Isaac, Abraão, que viva Ismael. Deus disse: não, é aquele que sai de tuas entranhas com Sara, este será o teu herdeiro. Então Isaac foi o filho da promessa, veio ao mundo porque Deus prometeu que daria, mesmo em circunstâncias adversas, ele veio ao mundo. Depois encontramos que este Isaac que veio ao mundo com a bênção de Deus, porque Abraão, quando recebeu a promessa com 75 anos, depois passou-se mais 25, fez 100, poder esse menino chegar e abençoar a sua casa. Isaac era um homem abençoado por Deus. Por quê? Porque ele era obediente, cumpria rigorosamente a determinação dos seus pais. E um dia, Deus disse a Abraão que oferecesse Isaac em sacrifício em uma das montanhas que ele mostraria. Andaram 3 dias e chegaram na íngreme ladeira do Moriá. Isaac, já um moço de 17 a 18 anos, ou talvez mais um pouco, com fecho de lenha, e olha que não era uma lenha qualquer, era bastante lenha. E Abraão com um cutelo e com a tocha de fogo. E ele disse: pai, eu estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, estou vendo o fogo, mas onde está o cordeiro? Não tinha cordeiro, o cordeiro Deus havia de prover. Então Isaac era manso. Chegando lá em cima, nos conta Flávio Joséfo, que ele disse: meu filho, Deus me pediu que te oferecesse em sacrifício. Você é o cordeiro de Deus. E ele deitou-se mansamente, foi amarrado, e Abraão ergueu os braços para
imolar o filho, mas o anjo do Senhor bradou dos céus: Abraão, não faças tal, porque eu agora sei que você teme a Deus. Isaac era abençoado por Deus. Isaac era um homem de fé. Isaac era obediente. Se Deus prometeu, então eis-me aqui diante de Deus, que Ele cumpra em mim conforme a sua vontade. Não era homem ligado às coisas materiais, embora, dependendo das circunstâncias, lutasse pelas bênçãos literais que Deus lhe concedia. Quando os seus algozes, seus inimigos filisteus, invejosos por causa de sua prosperidade, entulharam os poços que Abraão cavou, ele abriu os poços outra vez e cavou outros poços, e deu àqueles poços o nome que seu pai havia colocado antes, e assim até que deixaram de perturbar aquele grande homem de Deus. Depois nós vamos encontrar que Isaac era homem de caráter firme, de caráter forte, que não tinha com ele essa questão de cochear em dois pensamentos. Um homem esforçado e trabalhador, que punha a mão na massa, podemos dizer assim, quando com seus homens começou a arar a terra e semear, e Deus começou a derramar as suas bênçãos sobre a sua vida. É verdade que viram Isaac com maus olhos, mas tem um detalhe: desejaram-lhe o mal, mas as bênçãos de Deus estavam sobre ele. Escute bem: sobre aquele que estiver a bênção de Deus, ninguém poderá fazer mal algum, ninguém poderá amaldiçoar, e os negócios darão certo. Onde ele pôr os pés, a planta dos pés, ou pôr as suas mãos, Deus dá o domínio e dá a prosperidade. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mas Isaac, apesar de ser firme, um homem esforçado e trabalhador, mas ele tinha um caráter pacífico. Brigas existiam demais, insulto dos pastores dos filisteus lá em Gerar, mas ele atuava como um homem de Deus, como um pacificador. Ele precisava daquela terra, porque Deus disse a ele: não desce ao Egito, eu vou te abençoar neste lugar. Deus não queria, não era o tempo de Israel descer ao Egito. Aí Deus segurou Isaac em Canaã, e só mais tarde os seus filhos e netos desceram ao Egito, mas no tempo de Deus, no tempo que Deus tinha determinado. Era também um homem de obediência e submissão. Durante a sua vida foi sempre submisso aos pais e, sobretudo, submisso a Deus. E essa obediência e essa submissão a Deus em toda a sua vida foi aquilo com que ele fez a diferença entre os filhos dos homens. Portanto, meu querido irmão, minha irmã em Cristo, meu amigo que ainda não aceitou Jesus, se lembre de que a obediência ela é importante na vida do homem, aqui nesta vida, em todos os seus negócios, e a mão de Deus será contigo para te abençoar e para te ajudar em todo o tempo. É o que te desejamos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo.